Nos livros, o Jon Snow poderia ou vai domar um dragão da Daenerys, assim como na série? Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e hoje a gente tá aqui para mais uma edição do nosso querido vídeo de perguntas e respostas. Recentemente eu coloquei lá na aba comunidade um post solicitando que vocês colocassem as suas dúvidas e perguntas para trazer aqui pro vídeo, e vocês fizeram isso, teve mais de 100 respostas nesse post, então assim, muita pergunta mesmo. E como eu já falei em outro vídeo, a partir de agora o vídeo de perguntas e respostas vai ser feito pelos membros, ou seja, eles que vão enviar as perguntas para eu responder no vídeo, que vai ser aberto para todo mundo ver, mas com perguntas deles. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, vou deixar o link na descrição, onde tá tudo explicadinho lá sobre os dois planos que tem aqui para ser membro, o plano Patrulha da Noite e Guarda Real. É bem baratinho, você vai me ajudar muito a manter aqui a qualidade e a produção do canal, e também vai ser muito legal que tem benefícios exclusivos pensados aí especialmente para vocês, então faça parte aí da nossa comunidade. Como teve muita pergunta nesse vídeo, eu não vou conseguir responder todas elas aqui, então tive que fazer um trabalho aí de garimpar algumas perguntas. Algumas foram meio na sorte, assim que eu bati o olho e peguei, mas eu li quase todas, realmente fiquei um tempão lendo, selecionei várias outras perguntas que eu pretendo trazer junto com o vídeo dos membros, ou seja, quem fez pergunta nesse post que eu coloquei na aba comunidade na semana passada, você vai ser respondido, talvez não nesse vídeo aqui, mas no próximo vídeo lá junto com os membros, então fiquem tranquilos que quem fez pergunta até agora vai ser respondido. E para eu não passar meu tempo aqui, porque é uma curiosidade que vocês sempre perguntam, e tem várias pessoas que pedem vídeos mais longos, vídeos de 50 minutos, teve uma moça que pediu vídeo de 2 horas, não dá pra fazer isso porque o meu acordo com o editor é de 30 minutos de material bruto, e eu quase sempre passo disso, então por isso que eu tenho que correr aqui com as perguntas de vocês. Então vamos lá. Luiz Felipe, Thiago, saberia me dizer do porquê sempre que vão proclamar o rei na série, eles não citam os Rhoynares? Então a dúvida do Luiz é porque na série, quando eles vão falar o título do rei de Westeros, eles falam, né, que ele é rei dos primeiros homens, dos Ândalos, e na série eles não falam dos Rhoynares, né? Provavelmente eles fizeram isso pra ganhar tempo e pra não precisar ficar explicando o que são os Rhoynares, e pra deixar mais fácil aí pra quem assiste a série, porque a gente sabe que Game of Thrones tem um lore muito complexo, tem muita coisa acontecendo, muita informação, e essa parte da história Rhoynar eles resolveram cortar. Se a gente parar pra pensar, já era um indício do que eles iam fazer com Dorne, já que os Rhoynares chegaram lá em Dorne com a Nymeria e os seus 10 mil navios. Talvez eles também não quiseram confundir muito a história da Loba da Área, Nymeria, com a Nymeria histórica ali de Dorne, mas enfim, a verdade é que Dorne e os Rhoynares foram coisas completamente escanteadas em Game of Thrones, e esse indício estava lá desde o começo, então foi só para simplificar mesmo. Rafa Machado, o que ler depois dos 5 livros das crônicas? Olha, é meio subjetivo, depende muito do que você gosta de ler, mas eu recomendo que você leia os outros livros aí de Game of Thrones, se você já leu a saga principal, né, porque tem o Cavaleiro dos 7 Reinos, Fogo e Sangue, o Mundo de Gelo e Fogo, que é um pouquinho mais difícil de achar, mas você pode encontrar em sebos, ou enfim, vá para outra obra de fantasia, né, eu sei que o Brandon Sanderson é um ator muito forte, né, e que tem obras de fantasia muito boas, então você pode procurar por ele, ou eu recomendo Stephen King, né, Stephen King. Ele tem Witch, que eu estou lendo agora no momento, e também A Dança da Morte, são livros muito bons, muito grandes, e o King é bem amigo do George R. R. Martin, acho que os dois têm muita coisa em comum no estilo de escrita deles, essa aí seria a minha recomendação. A única coisa que eles não compartilham é o tempo de escrita. Babi Pérez, oi Thiago, adoro o trabalho que vocês fazem pra gente. Não sei se já te perguntaram, mas qual ou quais personagens você se identifica nos livros e na série? Olha, eu acho que o personagem que eu mais me identifico nos livros e na série é o Tyrion. Nos livros o Tyrion tá bem quebrado agora, né, no final ali da Dança dos Dragões, ele tá bem problemático, né, e tentando lidar com seus demônios internos, mas no geral da história, assim, até um pouco da relação familiar, eu me identifico bastante com o Tyrion, mas o personagem que eu queria ser era o Ned Stark. Então eu miro no Ned, mas acerto o Tyrion. Caroline Mertin, acho que é assim seu nome. Amo o vídeo de perguntas e respostas. Minha pergunta é, será que vão aparecer mais dragões na história? Obrigado pela sua pergunta, e eu acho que não. O meu sentimento é que não. A gente sabe que existem dragões que tiveram um fim misterioso na série, né? Se não me engano, o Canibal, que era um dos dragões ali da época da Dança dos Dragões, que não morreu e ele simplesmente desapareceu. O dragão da Nyros também, agora eu não sei se era o Canibal ou não, mas eu acho que teve pelo menos uns 2 dragões que simplesmente desapareceram do final da dança.
E a galera tem teorias de que eles vão voltar, ou de que eles botaram ovos, né, que posteriormente poderiam chocar e se tornar outros dragões, mas eu acredito que não. Se você pega um dos livros das crônicas, se não me engano, A Tormenta de Espadas, lá na parte de dedicatória, o George R. R. Martin diz que ele nem queria incluir os dragões, e foi uma pessoa da convivência dele ali que obrigou ele a colocar os dragões na história lá no começo. Então, eu acho que os dragões nunca foram assim feitos para ser esse foco que eles têm hoje, depois de Game of Thrones, na história, né? Dragões são parte desse universo, os Targaryen são parte desse universo, a magia é parte desse universo, mas eu acredito bastante naquela teoria que diz que os dragões da Daenerys são um último respiro de magia no mundo, antes de ela meio que acabar de forma definitiva. Então, eu não acredito que vão aparecer mais dragões. Agora, seria interessante caso os Caminhantes Brancos, ou se existisse um possível Rei da Noite, ele aparecesse com um dragão selvagem e ressuscitado, né? Que não fosse um dragão da Daenerys. Então a Daenerys lutar com seus 3 dragões contra a Longa Noite, e os próprios White Walkers tiverem, né, o seu próprio dragão ressuscitado, que não sejam desses da Daenerys, seria uma possibilidade interessante, que eles poderiam ter simplificado ali na série, matando o dragão da Daenerys, para não precisar explicar da onde veio esse dragão ressuscitado. Mas enfim, eu acredito no meu coração que não vai ter outros dragões aparecendo no futuro aí das crônicas. Mas posso estar errado. João Vitor, na sua opinião, qual o melhor guerreiro das crônicas de Gelo e Fogo? Te amo. Muito obrigado, João, também te amo, seja lá quem você for. Olha, eu acho que nos livros a gente tem bastante comentário dizendo que provavelmente o melhor guerreiro aí recente de Westeros e da história das crônicas foi o Sir Arthur Dayne, a Espada da Manhã, ou o Sir Barristan Selmy, porque o Sir Barristan Selmy tem muitos feitos, né, tanto em torneio quanto em guerra, em conflitos. Ele sempre foi um cavaleiro muito presente, e que talvez tenha até mais feitos do que o próprio Arthur Dayne, né? O Arthur Dayne é uma figura mais lendária, mas a gente não tem tantos feitos descritos dele assim na história. O Barristan Selmy, sim. Porém, o que eu mais gosto nos livros e que mais me causa impacto é o Robert Baratheon, né? No seu tempo de glória, né? Que o Ned Stark diz que ele usava o capacete de chifre, que ele era enorme. Eu gosto muito dessa figura do Robert como o demônio do tridente que matou o Rhaegar. Pra mim, ele é o guerreiro mais impactante da história e o meu favorito, né? Mas tem o Montanha também, né? Pelo tamanho dele, que é um grande guerreiro. O próprio Sir Duncan o Alto também era um guerreiro formidável e que tinha um estilo de luta mais das ruas, né? Da Baixada das Pulgas, e que depois se tornou um grande cavaleiro. Então acho que pra mim vem essas figuras assim como os principais guerreiros ali das crônicas. Brienne muito boa também. Jova Neto. Nos livros, o Jon Snow poderia ou vai domar um dragão da Daenerys assim como na série? Olha, eu acho isso bem difícil de acontecer. Eu particularmente, talvez por um gosto pessoal, renego bastante qualquer traço Targaryen no Jon Snow. Eu acredito que ele seja assim filho da Lyanna com o Rhaegar. Eu acredito na teoria, acredito que ele é sim Targaryen por parte de pai, mas pra mim o Jon, na essência dele, em quem ele quer ser, ele sempre vai ser um Stark. É isso que ele busca ser. Eu acho que a magia que tem nele é muito mais por esse lado Stark, dos primeiros homens, né, dos sonhos verdes e por aí vai. Então, eu acho que ele é muito mais Stark. Então, pra mim, eu acho que ele nem vai chegar nem a tentar montar um dragão da Daenerys, porque eu acho que isso foi muita coisa de fanservice de Game of Thrones. Mas é a minha visão pessoal, não tenho nenhuma teoria pra embasar isso. Helena Souza. Thiago, você acha que nos livros a Daenerys deveria se casar com o jovem Griff, mesmo ele não sendo o Aegon? Assim ela conseguiria o trono e reinar? Eu acho que, já falei isso algumas vezes, eu acho que a Daenerys e o jovem Griff, eles são água e óleo, assim. Não tem como os dois ficarem juntos, porque se o jovem Griff não for o Aegon verdadeiro, se ele for Blackfyre, a Daenerys não vai aceitar ele porque ela vai ver ele como uma fraude. Então, se ela não acreditar nele, ela vai tentar acabar com ele por ela ser a matadora de mentiras. Agora, mesmo que ela acredite nele, ele seja sim um Targaryen verdadeiro, ele tem uma pretensão ao trono melhor do que ela. E eu não vejo a Daenerys passando por tudo que ela passou para ser uma rainha consorte, né? Para ser só a esposa do rei. Mesmo que ele desse uma autonomia para ela, não vejo a Daenerys como essa figura. Eu acho que ela sempre vai lutar para ela ser a rainha, a dominante. E mesmo que ela ache que ele é o Aegon de verdade, ela não vai dizer isso em voz alta e vai lutar com ele como se ele fosse um Blackfyre. Até porque ela tem dragões para comprovar o legado dela, né? Enquanto o dele é bem mais suspeito. Goiter. Se pudesse escolher uma cidade ou fortaleza de Westeros para conhecer pessoalmente, qual seria? Winterfell.
sem sombra de dúvidas, porque eu sou uma pessoa do inverno. Gustavo Guimarães. Iniciei a leitura recentemente, mas estou tendo certa dificuldade devido a tempo, vida adulta, para conciliar a leitura. Quando tu fez a leitura, conseguiu prosseguir bem, sem tantas pausas? Acho que essas pausas possam atrapalhar o entendimento? Olha, eu acho que não, acho que cada um tem um tempo de leitura, acho que você pausar, contanto que você lembre as coisas que você leu, não vai te atrapalhar, inclusive talvez seja até bom para você maturar o que você tá lendo, a não ser que, né, seja um ano de diferença de uma leitura para outra, mas você falou 2 semanas aqui, eu não acho que isso impacta. E eu vi que a Milena respondeu você nesse comentário falando sobre audiolivro. E realmente tem os audiolivros de GOT. Se você procurar aí na internet, você acha. Eles são muito bons. Eles provavelmente foram feitos para bibliotecas públicas, né? Voltado aí para pessoas com deficiência visual, mas eles são muito bons mesmo. Então, enfim, você pode tentar usar eles aí para acompanhar a sua leitura. Mas se alguém te perguntar quem te contou isso, não fui eu. Gustavo Fagundes. Como assim a Dany não é a última Targaryen viva? Bom, nos livros tem o Maestro Aemon, que começa a história vivo. Então ele é um Targaryen, de fato é um Targaryen, que tá ali convivendo com a Daenerys. Tem o Viserys, que morre, e o Maestro Aemon também morre, mas provavelmente o Jon Snow é Targaryen. E tem o jovem Griff, o Aegon, que se diz Targaryen. Então assim, tecnicamente a Daenerys realmente não é a única Targaryen viva. Gubezek. Depois de lançado, quanto tempo você acha que os Ventos do Inverno vão demorar para chegar ao Brasil? Olha, essa pergunta eu achei interessante porque teve até um moço que participa bastante aqui do canal, ele sempre tá respondendo nos comentários. Ele comentou que acha que 2 anos pro livro ser traduzido chegar aqui. Assim, eu não sei se ele tem algum conhecimento secreto sobre tradução de livro, mas eu acho que esse tempo é bem mais curto. Eu acho que vai levar meses, assim, coisa de 2, 3 meses pro livro chegar aqui. Especialmente pela forma como as impressões são feitas hoje e as traduções também, sem contar que a gente tá falando de uma obra que não é desconhecida, né? É uma obra do George R. R. Martin, que já tem uma editora aqui no Brasil, e vamos lembrar, a Leia era a editora do George R. R. Martin aqui no Brasil, a Suma foi lá e bancou a Leia, comprou os direitos para publicar as crônicas aqui no Brasil, então eles estão com essa expectativa. Se a gente que é fã tá esperando os livros há muito tempo, imagina quem depende desse livro financeiramente, né, para ter um retorno. Então, com certeza, assim que o livro for publicado, a Companhia das Letras, né, a Suma, vai se prontificar para traduzir e editar o livro aqui, a não ser que exista algum tipo de contrato que, né, obrigue o livro a ser publicado primeiro nos Estados Unidos, depois aqui, mas eu acho que vai ser quase simultâneo a publicação no Brasil. Inclusive, o Brasil é um dos principais lugares, né, onde se lê as Crônicas de Gelo e Fogo, tanto que a Dança dos Dragões cita alguns países, os fãs de alguns países em agradecimento, né, o George R. R. Martin faz essa dedicatória, o Brasil está entre eles, então aqui provavelmente vai ser lançado bem rápido. Johan Ferrari, eu acho que é esse seu nome, moço. Seu conteúdo é aprofundado e ao mesmo tempo bastante agradável, ou seja, maravilhoso, muito obrigado. Minhas perguntas são: você acha que em Ventos do Inverno é provável que o epílogo seja a queda da muralha? E que aconteça conflitos entre Melisandre e Bran, Corvo de Três Olhos, R'hllor e Westeros Ancestral versus Westeros Ancestral, tipo, sei lá, os deuses antigos de Westeros? Então, são 2 perguntas, né? Que o epílogo seja a queda da muralha. Eu acho que seria um epílogo bem interessante, mas eu acho que não. Bom, não sei. Olha, é um epílogo bem interessante para os Ventos do Inverno, a queda da muralha. Eu acho que seria plausível. Mas também tem a teoria de que talvez... Bom... não sei, agora tô em dúvida. É porque o nome do livro, né, Os Ventos do Inverno, me dá essa sensação de que esse livro vai tratar mais da longa noite. Mas pode ser que não. Pode ser que o Sonho de Primavera trate mais da longa noite, né? Então eu fico com a ideia de que sim, é um bom epílogo terminar com a queda da muralha, se ela for cair, né? E se vai acontecer conflitos entre Melisandre, Bran, Corvo de Três Olhos, R'hllor versus Westeros Ancestral? Acho que sim. Acho que o Bran e o Corvo de Três Olhos estão do lado do R'hllor e da Melisandre, então mais ou menos o que a gente viu lá na Longa Noite, só que bem feito. Maria. Oi, Thiago. Primeiramente, adoro seus conteúdos e a maneira como você fala sobre o universo que o Martin criou. Tenho 2 perguntas. Qual a sua teoria favorita sobre as Crônicas de Gelo e Fogo? E qual o evento que você está mais ansioso para ler nos Ventos do Inverno? Um grande abraço. Minha teoria favorita, a conspiração dos Maestres, que eu ainda não fiz vídeo aqui pro canal, mas com certeza vou fazer logo logo. É que eu quero fazer um vídeo bem feito, porque é minha teoria favorita, sobre o que eu mais estou ansioso para ver nos Ventos do Inverno. Acho que hoje, o que vai acontecer com o Jon Snow? Tenho muita dúvida se o Martin vai ressuscitar ele mesmo, se ele vai querer mudar a história, como que isso vai acontecer, é algo que me desperta muita dúvida. Eu acho que coisas como a Batalha de Meereen já tá mais acertado, acho que a Daenerys vai vencer, vai mais por esse caminho. O destino do Tyrion também, se ele vai conseguir se aliar de fato a Daenerys, também é algo que me causa muita dúvida. E como o Stannis vai sair da situação que ele tá, né, da Batalha do Gelo e tudo mais. Acho que são esses 3 principais pontos que hoje eu tô mais ansioso para ver. Lucas,
Como a gente sabe, George R. R. Martin não dá ponto sem nó. Frase dita por você. Tudo bem, Thiago? Então, eu tenho uma dúvida e gostaria muito de saber sua opinião. O escritor abriu vários plots e acho extremamente difícil ele fechar tudo em um livro só. Você não acha que tem perigo dos plots serem descartados, como aconteceu na série? Eu acho que não. Não me parece ser muito do feitio do George R. R. Martin descartar as coisas, que é um grande problema dele. Ele é um acumulador literário, né? Então ele vai escrevendo os capítulos dele e vai aumentando os plots, abrindo os plots. E quando ele precisa cortar, ele na verdade deixa para o próximo livro. Então, o que eu acho que pode acontecer é esse livro ficar enorme e o próximo livro ficar enorme também. E aí sim, falando do sétimo livro, talvez a gente tivesse coisas para serem cortadas. Mas eu acho que é mais, assim, de alguns desenvolvimentos de personagens que talvez ele optasse por cortar. Pode acontecer de existir a possibilidade de um oitavo livro. Mas realmente eu acho que essa é uma perspectiva negativa, porque se ficar muita coisa do 6 pro 7... provavelmente o 7 já iria atrasar bastante, né? Então pensar no oitavo livro é terrível, né? Eu sou muito crente de que os Ventos do Inverno vão sair, mas o Sonho de Primavera realmente me preocupa, né? O George R. R. Martin vai ter que mudar alguma coisa depois dos Ventos do Inverno para adiantar o Sonho de Primavera. Eu não acho que ele vai morrer, eu não acho que ele é super velho, nem nada do tipo, mas o ponto é que o estilo de produção dele precisa mudar pro sétimo livro sair num tempo viável, né? Mais 10 anos, mais 12 anos. É absurdo a gente ficar esperando. Então, eu acho que não. Eu acho que ele não vai cortar. Mas eu acho que dos Ventos do Inverno, algumas coisas vão passar pro Sonho de Primavera. E aí sim, o George R. R. Martin talvez tenha que cortar alguns desenvolvimentos, matar alguns personagens mais cedo do que ele esperava. Mas ainda assim, acho que vai ser bem mais bem feito do que foi na série. Atila, fala, Tiagão, parabéns pelo trabalho. E que tu acha do Bran ir pro lado negro da força? Tu acha que o Martin seria capaz de algo nessa magnitude? Não é exatamente isso, mas de alguma mudança desse tamanho do que a gente viu na série? Valeu. Olha, eu realmente não sei. Existe um problema com o plot twist, porque o George R. R. Martin criou vários plot twists pra história. A gente já tá há tanto tempo pensando nisso, e a gente já viu Game of Thrones, e já tá há tanto tempo pensando em Game of Thrones, que alguns plot twists que o George R. R. Martin planejou, a gente espera que eles venham de uma maneira ainda mais surpreendente. Por exemplo, vamos supor que o Ned Stark morre, né? Lá no começo da história. Esse é um grande plot twist. Para os fãs de hoje de Game of Thrones, talvez a morte de um personagem como o Ned Stark já não fosse um grande plot twist. A gente ia esperar que o Ned Stark morresse e ressuscitasse, certo? E daqui uns anos, as pessoas já iam estar menos sensíveis com plot twists e já iam querer que o Ned Stark morresse, ressuscitasse e morresse de novo. Então a gente vai ficando cada vez menos sensível para os plot twists, esperando sempre coisas mais grandiosas. E eu acho que não é exatamente esse o foco da história, né? Não necessariamente fazer plot twists grandes. Eu gosto da teoria que diz que talvez o Jon Snow fosse o Rei da Noite, eu trouxe aqui pro canal. Eu acho essa teoria interessante. Não gostaria que ela acontecesse, mas acho interessante. E do Bran eu nunca pensei, nunca vi nada do tipo. Eu acho que o Bran é um personagem que vai se opor sim à Longa Noite, porque essa é realmente a história dele, e eu acho que sem isso ele fica sem propósito, né? Sem lutar contra a Longa Noite, assim como aconteceu lá no final de Game of Thrones. Então, eu acho que no caso do Bran não, mas o Jon Snow, da Daenerys, ficarem realmente pro lado negro da força, acho mais plausível. Matheus, na sua opinião, funcionaria uma série que contasse resumidamente as rebeliões Blackfyre? Uma série de 2 temporadas, por exemplo? Olha, eu acho que sim, funcionaria. Acho que Cavaleiro dos Sete Reinos vai ser um ótimo teste. Na minha opinião, é o que a HBO deveria buscar adaptar depois de House of the Dragon. Então, saindo de House of the Dragon, eu acho que ela deveria focar nas rebeliões Blackfyre. Até porque as rebeliões Blackfyre são literalmente o meio termo de acontecimentos históricos entre a Dança dos Dragões e o que a gente vê no do Cavaleiro dos Sete Reinos. Casamento dos Sete Reinos. O Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, entre esses dois eventos, tem as rebeliões Blackfyre. Inclusive, uma das rebeliões acontece durante o Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, eu acho que é o que a HBO deveria buscar adaptar. 1 temporada, 2 temporadas, acho que seria bem viável. Talvez 3 no máximo. Acho que daria sim. Ana Cláudia. Oi, Thiago. Amo seus vídeos. E a minha pergunta é: tem algum personagem que foi cortado das adaptações que você queria muito ver? E tem algum que você ficou feliz por não ter sido adaptado? E tem algum lugar de Westeros ou Westeros que você gostaria que fosse melhor explorados na série ou nos livros? Eu sofro até hoje por Dorne. Eu também. Já falei aqui no canal algumas vezes, o personagem que eu mais gostaria de ter visto na série é a Arianne Martell, uma das minhas personagens favoritas dos livros, e acho que Dorne merecia um desenvolvimento muito, muito melhor. Mas no vídeo que eu falo sobre a Arianne Martell ter sido cortada, alguém comentou que foi melhor, né, não ter colocado a Arianne Martell na série, porque eles teriam estragado ela, o que é verdade. Então, eu gostaria de ter visto a Arianne, o Jovem Griff, a Val também, lá com o Jon Snow, mas gostaria de ter visto eles bem explorados, né? Se fosse só pra colocar, só pra estragar, igual eles fizeram com várias coisas na série, aí é melhor realmente ter poupado aí esses personagens. William Souza. Fala, Thiago.
Queria saber o que você acha das edições da Suma para as crônicas. Eu particularmente gosto muito mais das edições da Leia, me soam bem mais épico. Abraço. Valeu, William. Olha, eu tenho as edições da Leia. Sim, eu tenho as edições da Leia. E da Suma eu tenho só Fogo e Sangue. E tem o Cavaleiro dos Sete Reinos também. Particularmente sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, eu achei um pouco caça-níquel essa edição, porque eles fizeram uma edição capa dura, com ilustrações, mas tem pouquíssima ilustração, e a edição da Leia já era muito mais barata e mais eficiente. Então, assim, eu não gostei muito dessa edição. Agora, quanto aos outros livros das crônicas, eu não vejo muita diferença, assim, eu gosto das edições da Leia, são as que eu tenho. A única coisa que me pega um pouco de negativo da edição da Suma é que parece que eles diminuíram bastante a letra pro livro ficar mais enxuto, né? E eu acho que isso pode ser um problema aí, porque, né, dá problema de visão aí na galera. Mas é a única coisa que eu tenho pra comentar. Inclusive, se a Suma quiser aí patrocinar o canal, fica aí sempre disponível pra vocês. Adoro a Companhia das Letras. Luiz França, né? Bom, não sei. Luiz França, ou Franca. Fala, Tiagão, gostaria de saber sua opinião sobre alguns temas. Você acredita na teoria do torneio de Ashford, que liga os pretendentes da Sansa com alguns cavaleiros do torneio, levando a crer que em algum momento das crônicas ela pode ficar com Targaryen? Não, na verdade não conheço a teoria do torneio de Ashford, vou procurar, inclusive, obrigado pela sugestão. Mas eu não acho que tem mais Targaryens na história, né? Eu falo que a galera vive uma Targaryengogia de querer mais Targaryens e achar que as crônicas são sobre os Targaryens, e eu acho que não são. As crônicas de Gelo e Fogo não são sobre os Targaryen. O Canibal, um dragão selvagem, é um dos sobreviventes da Dança dos Dragões e é falado que ele saiu das Terras da Coroa. Eu tenho uma teoria de que ele ainda tá em algum lugar de Westeros, e se formos ver a cronologia, ele ainda pode estar vivo. O que pensa sobre isso? Como eu falei na resposta que eu dei pra outra moça, pode ser que ele apareça, pode ser que ele seja um dragão ressuscitado, pode ser que ele tenha botado ovos e tenha deixado aí descendentes, e que poderiam aparecer nas crônicas. Mas eu acho que não é o foco das crônicas necessariamente colocar mais dragões. O George R. R. Martin matou quase todos por um motivo, né? Durante a história. E eu acho também que se fosse para ter um dragão escondido voando por aí, teria mais relatos sobre eles, né? E pelo que eu lembro, não tem relatos de dragões até a Daenerys eclodir os ovos, né? Então, eu acho que se tivesse um dragão selvagem escondido por aí, eventualmente ele apareceria e teria relatos sobre eles, talvez em A Chai da Sombra, mas provavelmente a gente não vai ver A Chai da Sombra nos livros, só pela memória da Melisandre, então eu acho que não deve aparecer, não. E por fim, o que você pensa sobre o que pode acontecer caso seja descoberto que o Robb legitimou o Jon e fez ele seu herdeiro? Como isso afeta a campanha do Stannis no norte? Teve um cara que deu uma teoria bem interessante no vídeo sobre o Stannis, como o Stannis poderia ter vencido. Ele fez uma teoria bem comprida, assim, sobre o que poderia acontecer com o Stannis, com o Jon, do Rolar, quais seriam os próximos passos. Achei bem legal a ideia dele, né, sobre o que poderia rolar. Eu acho que isso vai ser uma pauta nos livros, vão falar pro Jon Snow sobre essa questão da herança, e acho que existe uma chance disso atrapalhar o relacionamento do Jon com o Stannis, ou do Stannis morrer antes também, e acabar que o norte fique pro Jon. Mas nos livros tem o Rickon, que tá vivo e que não deve morrer com uma flechada tentando correr do Ramsay Bolton, e tem a Sansa também, que eventualmente pode criar um pouco mais de caos caso o Jon Snow seja declarado o Rei do Norte ou o sucessor do Robb, né? Eu acho que algumas coisas devem acontecer de forma parecida com o que foi nos livros. Por exemplo, o Jon talvez sair da patrulha usando o argumento de que ele já morreu, né? E para tentar assumir esse posto em Winterfell. Mas é bem difícil de prever o que vai rolar, né? Deixem nos comentários qual que é a teoria de vocês. Mas eu acho que isso vai ser uma pauta, né? Talvez a gente possa até fazer um vídeo só sobre isso pra falar mais. Gizoka, você acha que há a possibilidade do Jon largar no fantasma por um tempo antes de ser ressuscitado? Sim, eu acho que é isso que deve acontecer. Pelo menos um capítulo do Jon dentro do fantasma antes dele voltar pro corpo e ser ressuscitado. Acho que a maior parte das teorias acredita que em algum momento isso deve acontecer. Assim como você cita, né, o Varamir Seis Peles, que também o larga dentro dos lobos dele. Dani Maria, no primeiro livro, o Jon tem uma premonição sobre o que ia acontecer com Bend. Acha que de alguma maneira isso pode ser um sinal da magia do sangue valeriano nele? Se sim, acha que o sonho no qual ele vê o Winterfell vazia e vai andando até as criptas sentindo que aquele não era o lugar dele por não ser o Stark, seria também um tipo de premonição? Então, igual eu tinha comentado, pra mim, eu tento renegar qualquer expectativa do Jon Targaryen, essa ideia do Jon Targaryen. Eu acho que o Jon é pra ser um Stark, acho que ele não se sente um Stark quando ele olha as criptas, porque ele sempre foi tratado, especialmente pela Catelyn, como um não Stark. A Sansa também via ele como um não Stark, ele sempre foi um outsider, mas eu acho que o que tem de magia nele, talvez tenha esse traço do sangue valeriano, mas eu acho que também vem dessa magia dos primeiros homens, né? O Bran, né, a Sansa, a Arya, todos têm conexões com os lobos, todos têm sonhos verdes, né?
e nenhum deles é Targaryen, né? Acho que o Jon igualmente é parte da magia dos primeiros homens, e essa magia mais do norte, dos deuses antigos, que o Jon tem também. Eu acho, né? É a minha teoria, porque acho que o Jon é muito mais Stark do que Targaryen, e sempre vai ser. João Victor, fala Thiago, beleza? Adoro seus vídeos, cheguei há pouco tempo no canal, mas já assisti todos. Olha só. A minha pergunta é, qual seria a ordem cronológica da história dos livros, incluindo a literatura auxiliar? Então, eu tenho um vídeo sobre isso, vou ver se eu deixo no card pra você ver. É um vídeo mais antigo do canal, que eu falo bem enrolado, porque ainda não tinha roteiro. É um vídeo de 30 minutos que eu fico me enrolando pra falar, igual eu tô fazendo agora. Mas, eu acho que a ordem ideal é você ler os livros das crônicas, né? A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, Tormento de Espadas, Feitiço dos Corvos e Dança dos Dragões. E depois partir pro Cavaleiro dos Sete Reinos, porque é mais parecido, né, com o estilo de escrita, da narrativa. E é o mais legal também, né, desses livros auxiliares. E aí Fogo e Sangue para ceder House of the Dragon e a história Targaryen. E daí possivelmente o Mundo de Gelo e Fogo, se você tiver acesso a esse livro, que é o grandão aqui no canto. Não sei se dá pra ver, mas tá ali. Mas assim, não tem exatamente uma ordem, né? Por exemplo, se você assistiu Game of Thrones e não quer partir pros livros principais agora, ler o Cavaleiro dos Sete Reinos é bem válido, porque ele é um livro mais curto, vai dar uma introduzida em você no estilo de escrita do George R. R. Martin. Então, depende, assim, se você já for um leitor de muito tempo, vai direto para as crônicas e depois ler os outros livros. Se não, você pode ler o Cavaleiro dos Sete Reinos primeiro e depois partir para a Guerra dos Tronos. João Vitor, salve TH, se House of the Dragon virar uma antologia da Casa Targaryen, quais outros períodos você considera promissores para uma adaptação? Como eu já falei antes, Rebeliões Blackfires, acho que seria o principal palpite para mim. E eu gostaria muito de ver a Rebelião do Robert, é um dos momentos da história que eu mais gosto, mas eu acho bem provável eles adaptarem isso. Rafik, o que acha que vai acontecer com o Rickon? Vai ter um papel importante nos Ventos do Inverno ou só vai ser cortado igual na série? Eu acho que sim, ele vai ter um papel importante nos Ventos do Inverno, como eu já falei. Eu acho que ele vai estar dentro dessa disputa do norte. Eu ficaria bem decepcionado se o George R. R. Martin só matasse ele nos Ventos do Inverno. Então eu espero que ele seja um personagem com mais impacto, mas eu pretendo trazer um vídeo só sobre o Rickon também e o futuro aí do Norte, quem é o herdeiro do Norte. E o Pereira Alisson, que é um dos fãs mais antigos aqui do canal, que sempre comenta e tá sempre junto aí da gente, perguntou sobre o meu livro, que eu já falei em um vídeo que eu gostaria de escrever um livro e tudo mais, se já tem um personagem, se tem influência do Martin na história. E a verdade é que acho que todo mundo que lê muito quer ser escritor. Tem muita gente no canal que fala também que o Martin influencia a escrita, que quer ser escritor. Já me mandaram até livros aí, inscritos do canal, já me mandaram livros pra ler. Inclusive, o Lucas Martins mandou o livro que ele escreveu e ele me conheceu aqui pelo canal e quis me mandar o livro dele, o Crônicas Élficas. Ainda não tive tempo de ler, né? Porque, enfim, tenho 2 empregos. Mas eu acho muito curioso, né? Como toda a comunidade que é muito apaixonada por literatura geralmente também tem um desejo de escrita, né? Eu quero escrever, tenho esse sonho, mas hoje eu admito que o YouTube domina mais meu coração, assim. Eu quero muito trabalhar aqui no canal, talvez ter outro canal também sobre outros assuntos, porque eu gosto bastante de criação de conteúdo. Então, por enquanto, a minha ideia de ser escritor tá em stand-by. Mas obrigado pela pergunta. Tá, e antes de eu ler pra vocês a última pergunta aqui do vídeo, eu separei algumas perguntas que vocês mandaram especiais, porque a Vivi perguntou o que eu acho do Varys, o Gnomo perguntou o que eu acho do Mindinho, o Bruno Nogueira, que inclusive é um participante do Masterchef, olha só, a gente tá muito chique aqui no canal, perguntou pra mim o que eu acho que vai acontecer no final da história, assim como o Mula Sensual também perguntou pra mim o que eu acho que vai acontecer no final da história, e o Arthur Gabriel perguntou quem eu acho que vai ser o Valonqar. E eu separei esses comentários porque todas essas dúvidas vão ser respondidas em vídeos, vídeos específicos pra cada uma delas. Então eu vou fazer um vídeo sobre o Mindinho, vou fazer um vídeo sobre o Varys, vou fazer um vídeo sobre como eu acho que deveria ser o final de Game of Thrones e dos Ventos do Inverno, e também vou fazer um vídeo sobre o Valonqar. Então, quando eu fizer esses vídeos, eu vou citar vocês lá também. Então, muito obrigado por perguntarem, mas a resposta de vocês vai vir num vídeo específico, beleza? E, mais uma vez, antes de ler a última pergunta, eu queria falar que esse vídeo já tá com quanto tempo? 33 minutos de bruto, então meu editor já está triste, bravo comigo. Mas, relembrando que agora, daqui pra frente, né, os vídeos de perguntas e respostas vão ser perguntas exclusivas dos membros, então se você quiser mandar sua pergunta, se torne um membro aqui do canal. Porém, quem fez a pergunta nesse último post, eu também vou usar aí e vou continuar respondendo, talvez no final dos próximos vídeos, ou também vou separar
pra misturar com as perguntas que os membros vão mandar aí pro próximo mês, beleza? Então se você fez pergunta no post, saiba que eu vou responder você eventualmente, e agradeço muito de você participar aí e ajudar o canal. E por fim, o Jonas Seixas perguntou: você realmente acha que o Bran será rei? Porque pra mim não faz sentido ele ser rei, sendo que há poucos capítulos deles nos livros. Olha, eu acho que essa ideia de ter poucos capítulos do Bran nos livros não é necessariamente impeditivo, porque no geral os personagens não têm tantos capítulos nos livros, né? Eles têm aí cerca de 6, 7 capítulos. O Jon e a Daenerys, e talvez o Tyrion tenham um pouco mais, né? Talvez a Arya também. São personagens que têm um pouco mais de capítulos. Mas os livros são muito grandes, mas tem muitos personagens, né? Então tem muita história pra contar. Então, no geral, o George Martin desenvolve aí com poucos capítulos pra cada um. Porém, eu tenho um vídeo específico aqui só sobre o Bran ser rei ou não, se Game of Thrones acertou com essa proposta pra série ou não. Então, se você clicar aí nesse vídeo, você vai ver o que eu acho sobre esse assunto, se faz sentido o Bran ser rei ou não, se Game of Thrones acertou e muito mais. Então, obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva se você não for inscrito, se torne membro do canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.